Leiam o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, de William Marion Branham. Senhor, mostra-nos o Pai, por William Marion Branham. Até o ponto em que esta verdade se perdeu e não retornou até esta última era, isto é, desde Niceia até a virada deste século. Eles batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade voltou, e Satanás não pode deter a revelação quando o Espírito deseja nos dá-la. Sim, se houvessem 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai, e um Filho, e um Espírito Santo. Porém, a revelação que foi dada a João foi que há um Deus. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você se batiza por um Deus, e somente por um. É por isso que Pedro batizou da maneira que fez em Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está ele, o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos, Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outro, senão o Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só pessoa, manifestada em carne. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade, porém um único Deus, uma única pessoa, com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando esses títulos. Ouça uma vez mais: este mesmo Jesus é ambos, Senhor e Cristo. O Senhor, o Pai, e Cristo, o Espírito Santo, estão em Jesus. Pois ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, nada mais o fará. O Senhor não é um outro, o Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um único Deus. Um dia Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Jesus lhe disse: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, por que dizes, tu, mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu citei isso uma vez e uma senhora me disse: Espere aí, Sr. Branham, o senhor e sua esposa são um. Eu disse: Não dessa maneira. Ela disse: Como disse? Então eu lhe disse: A senhora me vê? Ela disse: Sim. Eu lhe disse: A senhora vê minha esposa? Ela disse: Não. Eu disse: Então essa unidade é de um tipo diferente, pois ele disse: Quando vós vedes a mim, vós vedes ao Pai. O profeta disse que haveria luz no tempo do entardecer. No hino está escrito: haverá luz no tempo do entardecer. A vereda para a glória você seguramente encontrará. No caminho para as águas, essa é a luz de hoje. Sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todo o vosso pecado. O Espírito Santo seguramente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são um. Não faz muito tempo, eu estava falando com um rabino judeu. Ele me disse: Vocês gentios não podem dividir Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Nós sabemos que não é assim. Eu lhe disse: É exatamente este ponto, rabino. Nós não dividimos Deus em 3 pedaços.
O senhor crê nos profetas, não crê? Ele disse: certamente que eu creio. O senhor crê em Isaías 9:6? Sim. De quem o profeta estava falando? Do Messias. Eu disse: que relação terá o Messias com Deus? Ele disse: ele será Deus. Eu disse: isso é correto. Amém. Você não pode colocar Deus em 3 pessoas ou 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai, e um Filho e um Espírito Santo. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que este credo foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Não é de admirar que eles escarneçam de nós como pagãos. Nós falamos sobre um Deus que não muda. Os judeus creem isso também. Porém, a igreja mudou seu Deus imutável de 1 para 3 deuses. Mas a luz está retornando ao entardecer. Quão extraordinário é que esta verdade tenha vindo no tempo quando os judeus estão retornando para a Palestina. Deus e Cristo são um. Este Jesus é ambos, Senhor e Cristo. João teve a revelação, e Jesus era esta revelação. E ele apresentou-se bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, o que é, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Se esta revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isto. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez poder obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. A revelação nunca vem por dons naturais humanos, porém, por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura, e ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação vinda de Deus. Diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois, pode o Espírito dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo, Deus, o ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela. Mas estas verdades ainda não são reais para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está nelas. A palavra não foi vivificada nelas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa unidade com Jesus Cristo. Você entendeu isto? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo. Diz que Ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que Ele tornou-se pecador por nós, mas tornou-se pecado por nós, para que por nossa união com Ele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato, e devemos, de que Ele literalmente tornou-se pecado por nós, através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com Ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus. Rejeitar um é rejeitar o outro. Aceitar um é aceitar o outro. Agora nós sabemos que a Bíblia diz isto. Não pode ser negado, mas está faltando a revelação disto. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. É apenas um bom versículo na Bíblia, mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isso
exigirá revelação.